Olá, estamos dando início ao nosso resumo das aulas do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, e começamos nessa última quarta-feira estudo, que é a continuidade de dois outros que fizemos com essa apostila que estamos apresentando aqui, do programa complementar, o tomo único, uma apostila que traz um aprofundamento de algumas temáticas que as primeiras duas apostilas não adentraram de forma mais aprofundada. E nessa última quarta-feira iniciamos o estudo da mesma. E interessante porque o começo da apostila, a proposta, é conhecer a vida no mundo espiritual. E começa com o primeiro roteiro, o fenômeno da morte, que foi o que começamos a estudar. Não terminamos, porque nessa primeira aula, por conta do tempo, fizemos algumas apresentações e demandou um certo tempo entre os participantes. Mas começamos. E a gente tratou da individualidade do espírito após a desencarnação. Fizemos algumas discussões, fizemos uma leitura e uma discussão filosófica, em que a cada passagem lida, em determinado trecho, a gente parava para fazer alguns comentários, geralmente a cada parágrafo. E no primeiro parágrafo, do tema individualidade do espírito após a desencarnação, tratava exatamente das propostas filosóficas e religiosas que defendiam a hipótese de que, após a desencarnação, o espírito perde a sua individualidade e se incorpora ao todo universal. O espiritismo, assim, se pronuncia certamente de maneira diferente a essa proposta filosófica. O conjunto de espíritos não forma o todo. Nós somos individualidades, somos parte integrantes de uma grande família universal, mas somos diferentes uns dos outros. Somos pensamentos individuais, ideias, comportamentos que diferem das outras criaturas. Apesar da semelhança, nós fazemos parte dessa grande família, mas temos o nosso livre-arbítrio. Tudo que adquirimos, em termos intelecto-morais, fica armazenado em nós e não se perde após a morte. A alma reingressa ao todo universal. Essa teoria é rebatida pela doutrina espírita na nossa discussão da aula, exatamente pelos próprios testemunhos dos espíritos desencarnados e que vieram através dos relatos pela mediunidade de alguns médiuns, mostrar que continua a serem as mesmas pessoas antes da morte, com os mesmos conhecimentos, com os mesmos gostos, com a mesma personalidade. E é exatamente na comunicabilidade que temos a maior prova dessa individualidade. E na discussão que iniciamos lá no debate, já que a comunicabilidade vem nos trazendo testemunhos desses espíritos que se encontram no plano espiritual, comprovando que são eles através de algumas informações que só os parentes, as pessoas que conviveram com eles, têm conhecimento, mostrando assim que a alma continua a viver após a morte, mantendo a plena individualidade, a sua personalidade. E na discussão, colocamos também, de forma extensiva ao assunto, a questão dos médiuns. Muitos médiuns podem trazer informações falsas
a respeito do espírito que se encontra no plano espiritual. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguns espíritos podem se apresentar como outra pessoa, sabendo de informações dessa pessoa, algumas, e fingir que é essa pessoa depois da morte. Geralmente os médiuns que não fazem nenhuma análise, nem as pessoas que recebem essas comunicações fazem qualquer tipo de crítica, aceitam de forma muito passiva essas informações, crendo imediatamente que é o espírito que está se comunicando. E na discussão a gente viu que muitas vezes a gente deve seguir a orientação do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, de analisar o conteúdo da comunicação para chegar à conclusão se é ou não o espírito que está se comunicando. E muitas vezes, nessa análise crítica da mensagem, chegamos a uma definição de que aquele espírito não é o dito cujo da qual se esperava a comunicação. Mas, nas comunicações em que é analisada, em que fazemos uma pesquisa daquelas informações contidas na mensagem, podemos chegar à conclusão que é o espírito. E também citamos a condição do médium, a condição intelecto-moral do médium, para a melhor mensagem trazida do mundo espiritual. E citamos Francisco Cândido Xavier, quando na sua primeira obra, Parnaso do Além-Túmulo, ele trouxe mensagens de diversos espíritos da literatura, trazendo mensagens através de poesias com características diferentes, estilos diferentes, chegando até alguns estudiosos da literatura chegaram à conclusão de que quem escreveu essa obra foi um gênio. Depois ficaram sabendo que tinha sido uma obra espírita, psicografada por um médium, e que aquelas poesias eram do além-túmulo, mas as assinaturas, e não é a assinatura, não é o nome do espírito, e sim o conteúdo das poesias, das mensagens no livro Parnaso do Além-Túmulo, eram assinaturas de estilos dos escritores que ali assinavam seu nome, comprovando que eles mantêm o mesmo estilo, a mesma forma de escrever, identificando que eles mantiveram a sua personalidade, a sua individualidade após a morte. E não perderam as suas faculdades. Não perderam. E adquiriram através das experiências que tiveram durante as suas experiências na carne. Também muitos citaram experiências de parentes que desencarnaram e levaram a buscar a doutrina espírita com a fé de que os espíritos não morrem, não se perdem. Então essa teoria do todo universal, dos espíritos desencarnarem, voltar a um grande todo, depois sai desse todo para uma nova experiência, cai por terra quando esbarra nas comunicações trazidas do mundo espiritual. E também uma das mais contundentes das comunicações, que é através do fenômeno da materialização, essa sim não há nenhum risco de ali estar um falso espírito, porque ele se caracteriza, a morfologia em que ele se apresenta é a mesma de quando ele estava vivo. Nas comunicações
inteligentes, da psicofonia, da audição e também da psicografia, pode haver a interferência do médium e muitas vezes o médium não tem condições de identificar o comunicante. Mas no fenômeno de materialização, ele é um fenômeno concreto, matéria, é o espírito se apresentando quando ele estava vivo, num corpo fluídico, trazido por substâncias das células do médium que doa o ectoplasma, algumas substâncias também trazidas pelos espíritos técnicos do mundo espiritual, da natureza e fluidos espirituais para promover esse fenômeno de materialização. Vejam que um fenômeno desse é de uma complexidade para acontecer muito grande, porque além de todos esses fluidos que têm que estar ali, dos técnicos do mundo espiritual que têm que estar ali, equipamentos para promover o fenômeno têm que estar ali, ainda assim, as pessoas que estão presentes, o médium, as pessoas que testemunham o fenômeno, têm que estar num estado mental que não atrapalhe a materialização. É claro que tem médios mais flexíveis a esse tipo de fenômeno de materialização. A gente citou o caso do Peixotinho e alguns fenômenos que se apresentaram durante a sua vida, comprovando a individualidade do espírito após a morte. Fizemos também referências a algumas obras, da qual de cunho mediúnico, pesquisa do próprio William Crookes, ele que foi um físico e ele que descobriu uma das substâncias da tabela periódica da química, o tálio, um homem sério, um homem de ciência, que durante algum momento da sua vida ele esteve fazendo experimentos com a médium e com o espírito, com reuniões de materialização da qual ele escrevia, tocava, cortava o cabelo, comprovando a presença de um ex-encarnado ali. E esse ex-encarnado mostrava a sua personalidade, esse ex-encarnado mostrava a sua personalidade que ele tinha antes de desencarnar. Mais uma vez comprovando a individualidade do espírito após a morte. Então, não houve tempo para a gente estender mais a aula, mas na próxima aula a gente vai continuar. O grupo aí que fez parte dessa aula interagiu bem, trouxe informações riquíssimas e na próxima aula a gente vai tratar da separação da alma do corpo na desencarnação. Esse tema é muito interessante e espero que vocês estejam conosco lá presencialmente. Mas o resumo da nossa aula está aqui à disposição de vocês. Até a próxima aula.